O episódio de hoje é sobre o servo de Abraão em busca de uma esposa para Isaque, conforme narrado em Gênesis 24. É uma história de fé silenciosa, de orações feitas em meio à estrada poeirenta e de respostas divinas que chegam no instante preciso. É a jornada de um servo leal que acreditou que Deus se importa até com os detalhes mais práticos da vida. Abraão já era idoso, havia caminhado longamente com Deus e agora desejava ver seu filho Isaque casado, pois sabia que as promessas do Senhor, a descendência, a terra e a bênção passariam adiante por meio dele. Chamou então seu servo mais antigo, provavelmente Eliezer de Damasco, e o olhou nos olhos com a firmeza de quem tem pressa, mas também com a serenidade de quem sabe que tudo depende de Deus. Coloca a mão debaixo da minha coxa, disse Abraão, e jura-me pelo Senhor que não buscarás esposa para meu filho entre as moças de Canaã. Irás à minha parentela, na terra onde nasci, e trarás de lá uma esposa para Isaque. O servo, prudente, perguntou: E se a moça não quiser vir comigo? Levarei então seu filho até lá? Mas Abraão negou com firmeza. Não. O Senhor, diante de quem tenho andado, enviará o seu anjo diante de ti e preparará o caminho. Era uma ordem e uma confissão de fé. O servo sabia que aquela missão não dependia apenas de sua astúcia, mas da intervenção divina. Assim, preparou 10 camelos carregados de presentes e partiu para a terra de Arã-Naaraim, onde vivia a família de seu senhor. Dias depois, cansado da viagem, o servo chegou perto de uma cidade. Ao entardecer, quando as moças saíam para tirar água do poço, ele parou e orou. Sua voz, abafada pela poeira, era uma súplica humilde. Senhor, Deus de meu senhor Abraão, faze que hoje me suceda bem. Que a moça a quem eu pedir água, e ela me der também de bom grado de beber, oferecendo também aos camelos, seja aquela que escolheste para teu servo Isaque. Era uma oração prática, clara e cheia de fé, e talvez o servo mal imaginasse o quanto Deus estava prestes a responder. Enquanto ele ainda falava, uma jovem aproximou-se com o cântaro no ombro. Seu nome era Rebeca. Seus passos eram firmes, sua expressão calma. O servo a observou atentamente, não por vaidade, mas com o olhar de quem procura um sinal de Deus. Quando ela abaixou o cântaro, ele pediu: Dá-me, por favor, um pouco de água do teu cântaro. Sem hesitar, Rebeca respondeu com gentileza: Bebe, meu senhor. E enquanto ele bebia, completou: Tirarei também água para teus camelos, até que se saciem. O servo ficou em silêncio, admirado, vendo um milagre simples acontecer diante de si. Não fogo do céu, mas uma resposta moldada em gestos cotidianos de bondade. As mãos de Rebeca trabalhavam rápidas. Ela corria ao poço, enchia o cântaro e despejava água no bebedouro dos camelos. Eram 10 animais sedentos, e mesmo assim ela não reclamou. O servo percebeu que aquela moça tinha uma disposição rara. Servir além do pedido, dar com alegria. Quando terminou, ele tirou um pendente de ouro e 2 pulseiras, e perguntou: De quem és filha? E haveria em tua casa lugar para eu pernoitar? Rebeca respondeu com gratidão: Sou filha de Betuel, filho de Naor, irmão de Abraão. Há palha e forragem em nossa casa e lugar para passar a noite. Ao ouvir o nome de Naor, o servo prostrou-se, em adoração, bem ali, à beira do poço. Seu coração transbordou. Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e fidelidade. O Senhor guiou-me diretamente à casa dos parentes do meu senhor. Era a alegria de alguém que havia arriscado tudo em confiança, e agora via o fio da providência posturar cada detalhe. Quando Rebeca contou o ocorrido à família, seu irmão Labão correu para receber o estrangeiro. Vendo as joias e ouvindo as palavras do servo, convidou-o: Entra, abençoado do Senhor. Por que ficar fora, se já preparei o aposento e lugar para os camelos? À mesa, porém, o servo não quis comer antes de relatar sua missão. Sou servo de Abraão, começou. Contou como o Senhor havia abençoado seu senhor.
como Isaque era herdeiro de tudo e como Abraão o enviara em busca de uma esposa entre os seus parentes. Revelou ainda sua oração junto ao poço e como Deus a havia respondido com precisão. Rebeca estava ali, testemunhando cada palavra com o coração acelerado. Betuel e Labão ouviram em silêncio, até que reconheceram: do Senhor procede este caso. Não podemos dizer nem mal, nem bem. Eis Rebeca diante de ti. Toma e vai, e seja ela esposa do filho de teu senhor, como o Senhor determinou. A resposta veio com a mesma rapidez do sinal no coço. Naquela noite, o servo se curvou mais uma vez em adoração. Ele havia partido sem saber o que encontraria, mas confiara na fidelidade do Deus de Abraão, e agora estava prestes a retornar com a futura matriarca de Israel. Na manhã seguinte, o servo insistiu em partir logo. A família, desejosa de ver Rebeca mais algum tempo, pediu alguns dias. Mas quando perguntaram à jovem, ela respondeu com convicção: irei. Foi um sim corajoso. Ela deixava tudo: casa, terra e parentes, confiando apenas na voz do chamado e na mão de Deus que guiara os passos daquele servo. Antes de partir, sua família a abençoou. Tu és nossa irmã, sê mãe de milhares. Era uma despedida misturada de fé e lágrimas. A caravana voltou-se para o deserto. Rebeca seguia no alto do camelo, o vento envolvendo-lhe o rosto e o coração repleto de expectativa e temor. Quando finalmente chegaram a Canaã, Isaque estava no campo, meditando ao entardecer. Levantando os olhos, viu a comitiva ao longe. Rebeca fez o mesmo, e ao saber que aquele homem era o futuro esposo, desceu do camelo e cobriu-se com o véu. O servo contou tudo o que havia acontecido, e Isaque levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe. Ali, o amor nasceu e foi consagrado sob a promessa que Deus havia feito desde tempos antigos. Esta história é mais que um romance antigo. É um retrato de uma fé que confia no Deus dos detalhes. O servo orou antes de agir e esperou antes de concluir. Não manipulou o destino, apenas apresentou seu pedido com humildade. Deus honrou essa confiança conduzindo cada passo, do poço à casa de Betuel, da oração à resposta. Hoje, muitas vezes buscamos sinais grandiosos, esquecendo que o agir do Senhor pode se esconder num gesto espontâneo de bondade, numa palavra simples, numa oferta de ajuda. Da fidelidade de Abraão, do serviço do servo e da prontidão de Rebeca, nasce uma lição para todos nós. A vontade de Deus se revela àqueles que caminham e oram, não aos que apenas esperam parados. Ele continua enviando anjos à frente, como prometeu a Abraão, e ainda hoje prepara encontros e propósitos para quem se dispõe a seguir seu caminho. Quando entregamos o controle e confiamos na direção divina, até o poço mais comum pode tornar-se o cenário de um milagre. Que essa história reacenda em você o desejo de buscar a voz de Deus nas decisões do dia a dia, com a mesma fé do servo e a mesma coragem de Rebeca. A providência divina continua viva para quem confia, ora e se move sob o cuidado do Senhor. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas se inspirem na fé que transforma rotas e corações.